Fala, gente! No vídeo de hoje eu vou te mostrar detalhadamente como a nova estrutura de funcionamento do Make colocou eles, eu acho que numa das prateleiras de um dos maiores ou maior player no mercado de agentes de IA e MCP aí do mercado, tá bom? Então primeiro eu vou te mostrar as atualizações, né? E as mudanças de algumas lógicas que não impactam o que você já tinha funcionando, mas te dá um universo inteiro adicional de possibilidades, tá? E depois eu vou te mostrar como tudo foi detalhadamente pensando para que o Make realmente saísse na frente nessa questão de agentes de IA e MCP, tá? Porque a gente tinha a impressão, e com certa razão, né, que o Make ia ficar para trás nisso, porque os agentes de IA de verdade demoraram para sair, etc, etc. Mas quando veio com essa nova estrutura, essa nova lógica, que bicho, tá absurdo e você vai ver aqui comigo hoje, beleza, gente? Então, se você utiliza o Make, você precisa saber disso. Se você não utiliza ainda, você também precisa saber disso para você ver que o futuro dos agentes de IA vai ser desta maneira aqui que o Make já está moldando. Então, eles foram muito inteligentes e fizeram um negócio muito bem feito, beleza? Então, aqui, tô na minha conta da empresa 1P, tá? Eu até coloquei aqui o plano de teste, olha só, plano de teste, trial, tá? Só para mostrar para vocês esta lógica aqui. Então, uma conta que tem poucos fluxos, né? Basicamente só que algumas aulas que eu gravo aqui. E você vai conseguir entender do zero aqui. Fechou? Então, vamos lá. Primeira coisa, turma. Você já deve ter visto isso daqui. Olha só. AI Agents, que saiu recentemente. Tem uma aula completa aí sobre agente A, como utilizar, etc. Mas hoje eu quero fazer uma visão mais estratégica e mais ampla da nova lógica do Make. Fechou? Então, vamos clicar aqui em AI Agents. E você vai ver que se você clicar aqui em criar um novo agente de A, você pode colocar aqui o nome do seu agente. E você seleciona o modelo que você vai utilizar. Aqui eu só tenho a OpenAI cadastrada, então são esses modelos que você pode selecionar, tá bom? E você coloca qual que é a função do seu agente, beleza? Então, agora a gente tem que trabalhar muito algumas questões. Vou aqui abrir o cenário, tá? Os cenários do Make e vou mostrar uma coisa para vocês. Deixa eu me diminuir aqui, que eu não me diminui ainda, né? Foco no conteúdo aqui, não em mim. Aí a gente clica aqui, Create a New Agent, tá? A new cenário, perdão. Aí você vai ver algumas coisas muito interessantes. Primeiro, deixa eu colocar só qualquer coisa aqui. Vou colocar aqui o webhook, custom webhook, maravilha, vou salvar aqui. Por quê? Porque quando você clica aqui, você tem uma possibilidade de programação nova, que é esse on demand. Não é que é nova, né? Mas que agora tomou uma proporção muito grande, tá? Esse on demand é justamente quando você está chamando esse cenário para atuar, beleza? Então, on demand, ou seja, quando algum agente, alguém chamou esse cenário aqui para ele começar a rodar, tá bom? Ou seja, ele não vai rodar periodicamente, ele não vai rodar a partir dos dados de um webhook, nada disso. O que ele vai fazer, na verdade, é única e exclusivamente ser chamado. Então, assim como lá no N8N você tem as tools do Make agora, elas são os próprios cenários. E isso tem um potencial gigantesco e eu vou te mostrar o porquê agora, tá bom? Então eu fiz aqui esse cenário de teste só para ilustrar para vocês o que eu tô querendo dizer aqui com esse on demand, coisa do tipo, tá? Vamos supor aqui que eu queira saber quantas linhas preenchidas no meu Google Sheets eu tenho, tá bom? Então eu vim aqui, configurei um módulo de Google Sheets, coloquei nessa planilha aqui, que eu coloquei aqui só eu mesmo aqui, só de teste, nessa lisaula, tá bom? Ou seja, são 3 linhas aqui, beleza? Então eu pesquisei aqui, não coloquei limite, então pesquise todas as linhas que o nome, ou seja, que a primeira coluna aqui, não está vazia, tá bom? Então aqui, não estava not equal to vazio, beleza? A gente salva aqui. Aí eu coloquei esse agente de IA aqui, que é esse teste aula, deixa eu até voltar aqui para mostrar para vocês, que é esse agente aqui mais básico do mundo. Você precisa retornar o número de linhas encontradas na planilha, tá bom? Então, aqui basicamente eu coloco aqui linhas, coloco o módulo total do resultado do Search Rows, do primeiro módulo, né? E coloco aqui embaixo, retorne apenas o número de linhas sem textos. E aqui que está a grande questão aqui, tá bom, gente? Vamos lá. Aqui, esse cenário, que pode ser uma tool, uma ferramenta que vai ser chamada por um agente de IA ou de outra maneira por MCP que eu vou mostrar para vocês também,
Mas esse cenário aqui, ele pode retornar o resultado. Então vamos supor que eu queira, por meio de um agente, criar uma imagem, mas para criar essa imagem, esse agente tem que chamar esse cenário, um cenário específico. Então, esse cenário específico de criação de imagem, ele tem que retornar algo. Ele tem que ter um output, né? Ele tem que ter um resultado. E é por isso que tem aqui agora esse novo modelo, return output, que ele cria uma variável de resultado do cenário, tá bom? Então aqui você pode ver que eu coloquei a resposta do agente de A, que é basicamente quantas linhas tem. Isso daqui vai ser o resultado desse cenário, beleza? Então isso é muito importante para você entender essa nova lógica do Make, porque você agora tem a possibilidade de um cenário, por ser uma ferramenta, trazer um resultado. Então pode rodar vários módulos e no fim dar só um resultado para você, dar o resultado que você quer, beleza? Então, pensa da seguinte maneira, para você ter esse output, você vai vir aqui numa das sessões que antes era desconsiderada, né, mas hoje é muito importante, que é cenários inputs e outputs, tá bom? Inputs, vamos supor que o seu agente de A, para chamar esse cenário aqui, ele precisa, por exemplo, de enviar alguma informação para dar início a esse cenário. Então você vem aqui e coloca isso. Isso a gente trata bastante na aula de agentes de A do Make, tá bom? Beleza. Só que aí tem uma coisa muito importante aqui também. Olha só. Cenários outputs. E aqui eu coloquei número de linhas encontradas na planilha. E aqui tem o output. Então se a gente rodar esse cenário aqui, deixa eu rodar, você vai ver uma coisa muito interessante. A gente pesquisou todas as linhas da planilha, retornou que 3 linhas aqui, olha só, 3 linhas estão preenchidas, né? E aqui eu pedi para o agente de A contar esse número de linhas e trazer como resultado apenas o número de linhas encontradas, 3. E aqui esse vai ser o output desse cenário, tá bom? Então tenha isso em mente. Você tem essa possibilidade de um cenário ter um output, beleza? Então qual que é a nova lógica do Make, recapitulando isso que eu falei, gente? Então você perceba que quando você cria aqui, vamos aqui nesse agente de A aqui, você consegue adicionar System Tools. System Tools, as tools no Make são cenários. Então você clica aqui em adicionar e olha só, você pode colocar qualquer cenário que você tem criado aqui para ser uma ferramenta chamável, que pode ser chamada por esse agente de A quando ele interpretar que o que você está pedindo necessita que seja chamado aquele cenário, beleza? Então, se você pedir, vamos supor que eu adiciono aqui um cenário de criação de imagem. Se eu enviar uma mensagem para o meu agente de A falando preciso criar uma imagem, ele vai saber que tem que chamar a tool, o cenário de criação de imagem. Esse cenário de criação de imagem, por sua vez, ele vai ter o quê? Um output, ele vai ter um resultado, que vai ser basicamente o quê? A imagem, beleza? Então, isso é muito importante. Maravilha. Então, os agentes de A no Make, eles têm esse diferencial. As tools, as ferramentas que o agente tem, são outros cenários do Make, tá bom? E isso é muito importante. Por quê? Porque vamos primeiro definir conceitos aqui, né? Então, o que é esse MCP? O MCP, gente, nada mais é do que um modelo de conexões. Então, você pensa no seguinte, olha só aqui, por meio de um protocolo padronizado. Porque você pensa comigo, cada tipo de integração, ela é feita de um jeito. Inclusive, é por isso que o integrador, como por exemplo, o Make, a Ficon, o N8N e coisas do tipo, tem tanto valor, porque você não gasta tempo, tem muitas integrações nativas, então você não gasta tempo lendo cada uma das APIs, das documentações das APIs, porque está ali nativo para você simplesmente preencher as variáveis nos campos, tá bom? Então o MCP, basicamente, ele é um padrão de comunicação com as APIs, tá bom? E com esse padrão, você consegue fazer todas as integrações que você quiser, se aceitarem esse modelo, tá bom? Então, por exemplo, no Make você tem esse servidor, onde nesse servidor, no MCP do Make, né? Você consegue, por meio desse protocolo de requisição padronizado, você consegue chamar todas as integrações que você quiser de maneira com linguagem natural. Por quê? Porque você não precisa ter todas as documentações. É um padrão, tá bom? Então, ao invés de você estudar todos os tipos diferentes de APIs, todas as documentações, o MCP basicamente vai queimar essa etapa. Porque ele é um modelo de requisição padrão. Então, não precisa ter todas as documentações de APIs, não são requests diferentes, é um modelo para fazer
as requisições para integrações, tá bom? Você sabia que R$ 10 é tudo que você precisa para aprender automação e descobrir como monetizar esse conhecimento? Clica no primeiro link da descrição, acesse o Caminhos da Automação e logo menos eu te chamo aí no WhatsApp pra gente trocar uma ideia, beleza? Agora bora continuar com o vídeo. Então, isso inclusive impacta diretamente o futuro desses integradores, como Make, Ficon, etc. Por quê? Porque a ideia de um integrador já é justamente essa, facilitar a conexão e integração com aplicativos. A partir do momento que você tem MCP, você conseguiria, na teoria, por enquanto ainda não é assim, fazer a conexão com com qualquer integração, basicamente com linguagem natural, tá bom? Por quê? Porque você tem um padrão base para todas as integrações. Se você tem um padrão base para todas as integrações, você consegue falar uma coisa, a inteligência artificial interpreta essa coisa e faz a requisição da maneira necessária, porque é como se fosse só uma documentação para fazer a requisição, não importa para onde for, beleza? Então, realmente, com o MCP, as nossas requests elas acabam sendo mais fáceis de serem padronizadas pelas IAs e mais fáceis de você, com linguagem natural, fazer integrações completas, tá bom? Então, com o MCP, você consegue ativar vários cenários com linguagem natural, tá bom? Então, por exemplo, se você está lá no Cloud Desktop, se você tiver o Cloud Pro, você consegue, por exemplo, olha só o potencial disso de um cenário poder virar uma tool. Você consegue ir lá no Cloud, vamos supor aqui Cloud, tá? Inclusive, se você clicar aqui em Cloud, tem os planos, né? Mas isso está disponível no Pro, o MCP. Beleza? Que inclusive o MCP, o protocolo, né? Esse protocolo padrão foi criado pelo próprio Cloud. Mas se você vier aqui, por exemplo, falar assim, quero que você crie uma imagem no Make, beleza? Você vai fazer isso aqui, você vai mandar isso aqui. O que ele vai fazer? Ele vai ir lá e vai chamar o cenário, a tua ferramenta, né? Que no caso vai ser o cenário do Make, para gerar essa imagem e vai retornar a imagem aqui, tá bom? Porque se você vier aqui no Make, você vai ver uma coisa muito interessante. Se você clicar aqui no seu perfil, Descarte Changes, aqui, e você vai ver um negócio aqui que mudou tudo. API MCP Access. Antes só tinha API Access, agora é MCP, acesso MCP, tá bom? Então quando você cria um token aqui e configura esse token do MCP do Make, você começa a conseguir utilizar os seus cenários em outros lugares. Você consegue chamar a inicialização de um cenário, ou seja, da ferramenta, né? De uma ferramenta, seja do que for, por meio de outros lugares. Então, por exemplo, se eu vier aqui, quantas linhas tem na minha planilha leads, leads aula. Você vai perguntar isso. O que vai acontecer a partir do momento que você perguntar isso daqui? O Cloud vai fazer o request lá para o MCP do Make e vai procurar o cenário que você deu permissão ali para pesquisar o número de linhas. Daí ele vai rodar, porque isso aqui vai estar on demand, tá bom? Isso aqui vai estar on demand. Ele vai rodar esse cenário aqui e vai retornar, vai ter esse output 3, são 3 linhas. E ele vai responder aqui, são 3 linhas, tá bom? Então, isso tem um potencial gigantesco. Então, se você vier aqui, por exemplo, vamos voltar lá aqui, adicionar um token. Olha só isso daqui. Você consegue colocar o token, você consegue colocar as funções ali, tá? E se você clicar aqui no MCP token, olha só. Você clica aqui em adicionar MCP test token. Aí, com essa chave aqui, você consegue fazer a conexão, por exemplo, no Cloud. Você consegue fazer essa conexão no Cloud, beleza? Graças a essa chave. E você vai conseguir, por linguagem natural, chamar os seus cenários do Make como ferramentas, seja para o que for, para o que você quiser. Agende uma reunião, vai chamar o seu cenário que estiver marcado aqui como on demand, quer ver? Aqui vai ter que estar marcado como on demand, e a partir do momento que isso acontecer, você vai chamar o seu cenário como se fosse ferramentas. Você vai chamar seus cenários do Make como se fossem ferramentas, beleza? Então, você pensa no seguinte, com o MCP, todos os seus cenários viram ferramentas que você pode chamar por meio de linguagem natural. Rode um teste no cenário tal, vai rodar por meio de linguagem natural, tá bom?
transforma o seu cenário em ferramentas úteis para IA. Justamente nisso, você consegue configurar por meio do MCP para que, sempre quando você pedir em um chatbot, seja no que for, rodar aquele cenário. E você cria uma comunicação que é bidirecional entre IAs e cenários. Por quê? Você pensa no seguinte, você tem isso daqui, esse output, por quê? Porque um cenário pode chamar aqui, vamos para um desenho aqui, os famigerados desenhos, né? Vamos desenhar aqui rapidinho para mostrar, para ilustrar para vocês aqui. Então você pensa no seguinte, você tem aqui um agente de IA, tá? Ou pode ser qualquer um chatbot, o Cloud ou coisa do tipo, tá bom? Ele vai chamar um cenário, que vai ser uma ferramenta, né? Deixa eu colocar aqui, que vai ser uma ferramenta. Então aqui vai chamar o cenário. E o cenário, por sua vez, ele vai retornar um output, ou seja, uma resposta, né? Então, é bidirecional. Ele vai e volta. Ele vai e pode chamar de volta também um agente de IA. Ele vai e fala assim, não, tem que trabalhar de outra maneira. Então, é bidirecional. Vai e volta. E isso, bicho, é completamente absurdo, tá? Porque isso cria uma gama absurda de possibilidades, tá bom? E faz com que todos os seus cenários possam ser ferramentas chamadas por linguagem natural, graças a essa combinação aí de inteligência artificial e MCP. Fechou? Então, voltando aqui, você vai ver também que com o MCP é isso daí. Com o MCP você pode ativar qualquer cenário, vai se tornar uma ferramenta que você chama. Marca uma reunião amanhã. Simples. É a maneira mais simples de você fazer isso, criar seu assistente pessoal, fazer tarefas apenas conversando com a inteligência artificial, tá bom? Então, qual que é o guia prático aqui, tá? Você instala o servidor, o MCP no Make, né? Você começa a utilizar o MCP no Make, você envia um comando de em linguagem natural para esse servidor, e esse servidor vai ter acesso a todos os seus cenários que estão como on demand, ou seja, esperando serem chamados por meio do MCP. E a partir disso, o servidor MCP pode ativar, pode chamar esses cenários e ele também recebe a resposta desses cenários, os outputs desses cenários, tá bom? Então, assim, bicho, isso muda tudo. E eu tenho certeza que se você ainda ficou um pouco perdido, se você ver a aula de agentes de IA, vai ficar muito mais claro. Mas fato é que isso aqui, bicho, eu não sei nem explicar. Eu tô tentando explicar aqui de uma maneira um pouco mais técnica aqui para ver se vocês entendem a base, diminuem em parcelinhas e entendam o potencial disso daqui e o tanto que o Make saiu na frente, porque quando você fala em cenários, você consegue processar, fazer coisas mais avançadas ao invés de só uma tool. Uma tool básica, né? Ela faz algumas coisas, ela é um módulo só, né? Um cenário é um conjunto de módulos. Então, ao invés de a tool de um agente de IA ser só um Google Agenda, ou é só uma criação de imagem ali e tal, não. Você pode fazer várias coisas e ter outputs diferentes. Então, o cenário é um conjunto de tools. Já é um conjunto de tools. Você pode ter vários conjuntos de tools, ou seja, vários cenários sendo chamados pelo agente de IA. E cada vez mais fácil você fazer essas integrações graças ao MCP também, tá bom? Ou seja, bicho, o futuro, eu estou animado para o futuro porque o Make tá sendo todo construído para sair na frente aí em toda essa questão de MCP, de agentes de IA, na evolução dos agentes de IA, que na verdade tem tudo a ver com MCP, né? A evolução de agentes de IA. Então, tá saindo muito na frente dos concorrentes aí, beleza? Então é isso, gente. Se você tiver qualquer dúvida, não entendi isso, Gustavo, não entendi aquilo, comenta aqui, porque assim eu vou conseguir te ajudar de uma forma mais completa, tá bom? Eu vou conseguir, tá com dúvida nisso aqui, como é que funciona isso daqui? Não entendi essa parte do MCP, fazer essas conexões. Eu te ajudo, eu respondo vocês. E se você também quiser me chamar no WhatsApp, eu recomendo que vocês acessem aqui, eu já falei pra vocês algumas vezes aí, né? 1000 vezes aí, que é um valor hiper simbólico Caminhos da Automação, mais de 5 horas de aula. E assim que você acessar aqui, eu vou te chamar no WhatsApp e a gente pode trocar uma ideia também. Então, assim, é hiper, mega barato. Pensa, você ter acesso a um suporte, você ter horas de conteúdo de automação e inteligência artificial, tá bom? E poder trocar uma ideia, tirar uma dúvida específica de um vídeo. Pensa, bem legal, você vai ter meu WhatsApp aí por esse valor hiper, mega simbólico.
Fechou? Então é isso, gente. Qualquer dúvida você já sabe, comenta aqui e valeu!